qual é a semelhança entre os sacerdotes do Antigo Testamento e os obreiros do Novo Testamento. Graça e paz, sou o pastor Cícero Dantas e este é mais um vídeo em dicas para pastores, obreiros e pregadores. Mas antes de trazer essa explanação, quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e ativar as notificações. Pois bem, no capítulo 21 de Levíticos, versículo 16 até o 20, está escrito assim, para a gente perceber ou descobrir a semelhança entre o ministério sacerdotal e o ministério pastoral, o ministério dos obreiros da era da graça. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois homem nenhum, em quem houver alguma deformidade, se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Pois bem, vamos entender aqui a semelhança entre o ministério sacerdotal e o ministério pastoral. Quais são as exigências que Deus ele vai fazer para o sacerdote e se ela tem a ver com o ministério pastoral? Vamos entender. Veja que primeiro ele fala que ninguém que tiver alguma deformidade poderá chegar para oferecer o pão de Deus. Qual é a simbologia ou a semelhança entre o pão que o sacerdote vai servir e o pão que o pastor, o obreiro, vai servir? Ora, dentro do contexto da graça, o pão é a palavra. Então, nós vamos servir a palavra. Mas aqui estão as exigências que nós temos que cumprir. Primeiro, pois nenhum homem que tiver deformidade se chegará como homem cego. É a primeira exigência, a primeira cobrança que Deus vai fazer, tanto para o sacerdote, que vai ser aplicado na vida do pastor e do obreiro. Ele precisa ter visão, ele precisa enxergar, ele precisa ter uma visão futurista. Isso a gente pode ver na vida do servo do profeta Eliseu, o Geazi, que não conseguiu ver os anjos, os soldados, o exército de Deus que estava à volta de Eliseu para lhe proteger dos inimigos. Então, todo aquele que tem uma chamada de Deus precisa ter visão espiritual. Se não tem, não está apto a ser um obreiro aprovado por Deus. Segundo, o coxo. O que é uma pessoa coxa? Um coxo é alguém que tem uma deficiência em um dos seus pés. Então ele anda manquitolando ou manquejando, tombando para um dos lados. Então, se ele tem uma deficiência em um dos pés, ele vai tombar para um lado. Se ele é coxo dos dois pés, uma hora ele tomba para a esquerda, outra hora ele tomba para a direita. Então, esse tipo de pessoa não serve para ser obreiro, porque são pessoas que manquejam. Uma hora querem ser fiel a Deus, outra hora não querem ser fiel a Deus. Uma hora querem fazer a obra, outra hora não querem fazer a obra. Eles cocheiam
nos seus pensamentos e no seu andar. Terceiro, ou de nariz chato. Na sequência, do versículo 18, ou de nariz chato. Outra tradução diz rosto mutilado. Qual é a interpretação aqui? A interpretação aqui é que o obreiro, ele não pode ser uma pessoa de duas caras. Uma hora ele está alegre com o povo, uma hora ele está revoltado, uma hora ele está bem com o rebanho, outra hora ele está mal com o rebanho. Você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um equilíbrio, um comportamento. Na sequência, ele diz, ou de membros demasiadamente compridos ou grande. O que é que isso representa? Isso representa aquela pessoa que se acha maior do que os outros, que se acha superior aos outros, que se exalta e se vangloria sobre os outros ou dos seus próprios feitos. Também não serve para ser obreiro, não será aprovado como obreiro, porque tem em si o mesmo sentimento que houve em Satanás de se exaltar, de se engrandecer. Então, não serve. E ele segue dizendo, ou o homem que tiver quebrado o pé. Essa questão de pé aqui representa o testemunho que nós temos que dar diante de Deus, diante dos anjos e diante do inferno. O obreiro, ele precisa dar um testemunho espiritual diante de Deus, pois a exigência de Deus para os seus servos no Antigo Testamento era exatamente anda na minha presença e ser perfeito, como ele exigiu de Abraão, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus. Então isso é testemunho diante de Deus. Nós, para sermos aprovados como obreiro, precisamos dar este testemunho. E ele segue dizendo, ou a mão quebrada. Não pode ter o pé quebrado e nem a mão quebrada. Até porque Jesus Cristo disse, e isso se aplica muito apropriadamente ao obreiro. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ora, se eu tenho a mão quebrada, eu não tenho como segurar o arado. Então, em linguagem espiritual, você não pode ter a mão quebrada, senão não será aprovado como obreiro. Ou até pessoas que usam as mãos para praticar aquilo que não é agradável a Deus. Para essas pessoas, Jesus Cristo disse, corta e lança para longe de ti. É melhor entrar no reino maneta do que com as duas mãos ser lançado no inferno. Então você não pode ter a mão quebrada, não será aprovado como obreiro. E ele prossegue dizendo, ou corcunda. Corcunda é aquela pessoa que tem um problema na sua coluna cervical e por esta razão ele vai andar encurvado, olhando para baixo. Ele não tem uma condição normal para olhar para cima, para olhar para o alto. Então, pessoas que só olham para baixo, que têm visão pessimista, pensamento pessimista, ideias pessimistas, também não serve para ser obreiro. Não dá para servir o pão e a palavra do Senhor pessoas que só vê derrota, que só vê fracasso, que só vê miséria, ou seja, só olha para baixo. E ele prossegue dizendo ainda mais, ou anão. O que é um anão? Anão é uma pessoa de pequena estatura. E eu já ouvi dizer informações que o nanismo ele é consequência de pessoas que foram mal alimentadas e por esta razão não desenvolver a sua estatura. Então, para que eu possa crescer, eu preciso ser bem alimentado. E neste caso que eu estou vos trazendo,
significa ser alimentado pela palavra de Deus. Então, tem pessoas que não crescem na palavra, que não procura compreender a palavra, que não estuda a palavra, que não maneja bem a palavra. Por isso não é alimentado, então ele é acometido pelo nanismo. Ele não desenvolve, não cresce na palavra, sendo alimentado pelo pão, que é a palavra, então também não serve para ser obreiro. E ele prossegue dizendo, ou que tiver defeito no olho. Ele começa dizendo que não pode ser cego. E aqui ele está falando que não pode ter algum defeito no olho. Ou seja, no início ele diz que você não enxerga nada, não serve para ser obreiro. E também se você tiver uma visão embaçada, uma visão não clara, também não serve. Você tem que ter convicção, você tem que ter certeza, você tem que ter firmeza, até porque você vai estar no lugar de líder e você precisa conduzir o povo com segurança. Se você tem uma visão embaçada, turva, também não serve para ser obreiro. Tem que enxergar com clareza, com convicção. E ele prossegue dizendo, não pode ter sarna. Sarna é uma micose que vai causar coceira. E já conheci pessoas com sarna. E esse momento, essa situação, faz com que a pessoa se coce, é óbvio. É uma coceira. Mas a coceira ela vem e às vezes você perde o controle quando é atingido por ela. Você não consegue controlar. Você tem que se coçar quando está atingido. Então, isso significa dizer que pessoas que não têm autocontrole, não têm domínio próprio, não conseguem controlar as suas palavras, as suas emoções, as suas atitudes, não serve para ser obreiro. Tem que ser pessoas controladas e equilibradas. E ele prossegue ainda mais dizendo, ou impingem. Impingem é uma enfermidade dermatológica que atinge a pele, que expõe a pele a manchas, até despela, descasca. Assim como o pé quebrado significa aquela pessoa que não dá testemunho diante dos anjos, testemunho espiritual. Quem tem a impinge, que é mancha na pele, é aquela pessoa que precisa dar testemunho externo, testemunho diante da sociedade, diante da igreja, diante das pessoas. Entendeu? Então, o pé quebrado é aquela pessoa que não consegue dar testemunho espiritual diante de Deus. E a pessoa com impinge é aquelas pessoas que têm nodas, que têm sinais negativos, que não conseguem dar um bom testemunho diante das pessoas, testemunho externo. Mas ele prossegue ainda dizendo, ou que tiver testículos quebrados. E você sabe que o testículo é a parte escrotal do órgão genital masculino, aonde vai ficar o espermatozoide, que quando o homem se relaciona com a mulher, vai juntar o espermatozoide com o óvulo e assim vai gerar a vida, vai engravidar mediante essa união e vai gerar filhos ou gerar vida. Então, se o homem tem o testículo esmagado ou quebrado, conforme a tradução que você vai ler, isso significa dizer que este homem, ele não tem capacidade de gerar filhos. Então, para ser um obreiro aprovado, você precisa gerar filhos, e eu estou falando em linguagem espiritual. Isso significa dizer que você precisa ganhar almas, gerar filhos espirituais para ser aprovado por Deus como obreiros. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que essas dicas te ajudem, te esclareça e te fortaleça e você cresça ainda mais, desenvolva ainda mais na presença de Deus como obreiro, sendo aprovado por Deus e pelos homens
e assim você será bem-sucedido se assim o fizer. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.